Olá, sejam bem-vindos a mais um Energias do mês, abril, mês de eclipses, hein? Eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia e quer acompanhar o que os astros nos contam todo mês, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aí. E bora rodar essa vinheta que a gente tem muito o que falar aqui desse mês de abril. Nós começamos o mês de abril com o Sol no signo de Áries e a Lua crescente no signo de Leão. E eu até comentei lá no Energias da Semana que a Lua crescente em Leão, na lunação ariana, ela é um presente para nós, né? Já que a lunação ariana, deixa eu resgatar um pouquinho para vocês aqui qual é a temática que a gente tá vivendo nessa lunação. Então é uma lunação que tá convidando a gente a olhar para nossa individualidade, para a construção do eu, quais são os nossos limites, o nosso espaço, os nossos desejos. Quanto mais a gente vá aprendendo sobre a nossa individualidade, mais a gente está pronto para fazer bons acordos, né? E a Lua crescente em Leão, ela ajuda muito a gente olhar para as nossas verdades, para o que nos traz alegria, para o que nos faz feliz, para o que faz o nosso coração vibrar, também faz a gente reconhecer nosso valor, nossa autoestima, nossa história, né? Então é uma lua muito bonita, né, que ajuda muito a gente nesse trabalho que a gente está fazendo na alunação ariana, que é esse convite do olhar para nossa individualidade, para a gente aprender a fazer bons acordos. E também é um mês que nos convida aos inícios, né? Áries, como o primeiro signo do zodíaco, marca o início do novo ano astrológico, a energia ariana, e eu disse também no Energias da Semana o porquê que essa alunação é tão importante porque ela vai marcar o tom. Então, se a gente aproveita essa alunação para criar o movimento que ela pede, a gente pode ter essa mesma energia aí ao longo desse ano astrológico. Então, são essas duas temáticas principais que a gente está trabalhando na alunação ariana. E a gente começa o mês aí na semana de lua minguante. E logo no dia 1, né, no dia 1º de abril, a gente tem um sextil de Marte em Câncer com Saturno em Peixes. Então é um aspecto positivo, né, entre Marte e Saturno, que vai ajudar a dar um empurrãozinho extra em projetos, assuntos, ideias que já estão engatilhados. Então, se você já começou a criar um movimento desde o começo da alunação, desde daquele dia especial do dia 27, né, que tá super bonito, que é uma segunda-feira da lua crescente, da lua nova em Gêmeos e da semana de lua crescente, se você já vem criando um movimento, agora no dia 1º, esse aspecto favorável pode ajudar a dar um empurrãozinho na fluência das coisas que já estão engatilhadas por aí. E no dia 3 de abril, a gente tem o planeta Mercúrio entrando no signo de Touro, nos convidando a lidar com as coisas de uma forma um pouco mais pragmática. E aí a gente já começa a ver a energia taurina um pouco mais em cena, trazendo um ritmo um pouco mais lento. Mercúrio estava no signo de Áries. Áries é aquele signo acelerado, então a gente estava com a mente, as ideias, os pensamentos a mil. Com a energia de Touro caracterizando as nossas ideias, os nossos pensamentos, a gente já vai começar a sentir um ritmo mais lento. A gente ainda tem Sol em Áries, a gente ainda tem alunação ariana acontecendo, mas a gente já vai começar a sentir um ritmo um pouco mais devagar. Com Mercúrio em Touro também, a gente pode começar a sentir as pessoas um pouco mais resistentes, né? Touro é um signo fixo, né? Pode ter aquele quê de teimosia, então as pessoas podem estar um pouco mais resistentes a novas ideias, a fazer as coisas de uma forma diferente. Elas podem estar mais fixas e apegadas a uma mesma forma como elas sempre fazem a mesma coisa. Então, se a gente tem uma coisa nova aí, uma ideia para propor, um projeto, a gente vai ter que ter bons argumentos, né, para poder convencer essas pessoas a abrirem aí a cabeça um pouquinho para o novo e para o diferente. E no dia 6 de abril, a gente já tem a lua cheia em Libra, que vai ser uma lua cheia com foco em relacionamentos, né? O eixo Áries e Libra, que é um eixo que vai estar bastante em evidência esse ano, ele é um eixo que convida a gente a rever a questão do eu e do outro. Então a alunação ariana, que está fazendo a gente olhar para a construção do eu, está também fazendo a gente refletir sobre as nossas relações, né? Tanto as nossas relações amorosas e afetivas, quanto as nossas relações com as nossas coisas, com o nosso trabalho, com as situações que acontecem na nossa vida.
tá? Então, a lua cheia, ela traz clareza. Lembra que eu sempre conto aquela historinha? Na lua nova, a gente não tem luz à noite, a lua vai se enchendo de luz. Então, na lua crescente, a gente começa a criar mais movimento. Na lua cheia, é quando a gente tem a luz da lua iluminando toda a noite. Então, iluminando toda a nossa escuridão. Então, a gente começa a ter mais clareza das coisas. É a semana onde a gente tende a ficar com as emoções mais afloradas, né? Mas é um momento muito interessante pra gente começar a ter insights. Será que eu vivo relacionamentos abusivos? Será que eu sou abusiva? Será que eu sei me impor? Será que eu tenho relações que são saudáveis pra mim? A gente vai começar a refletir sobre tudo isso. Será que eu tenho uma relação boa com o dinheiro? Será que eu tenho uma boa relação com o trabalho? Será que eu tenho uma boa relação com as pessoas que fazem parte da minha vida? A gente vai começar a ter um pouco mais de clareza do que tem feito sentido pra gente em termos de relação e o que não tem mais feito sentido. E é legal que nessa lua cheia a gente vai ter Sol conjunto a Quirón em Áries. E Sol ajuda a iluminar, a trazer para a razão, a trazer para a realidade, né? Ajuda a gente talvez a entender um pouco mais quais são as nossas dores, quais são as nossas feridas e o que tem machucado, que são também os nossos potenciais de cura, né? Quirón é a nossa dor, mas ele também é a nossa cura. Então, nessa lua cheia, quando a gente tá já com a energia mais forte pra gente ter clareza das coisas, esse Sol conjunto ao Quirón pode ajudar a apontar, olha, aqui dói, então é aqui que você precisa transformar, então vamos mexer e vamos mudar esse tipo de relação que você tá tendo, tá? Então, procure ficar atenta aí nessa semana de lua cheia, prestar bastante atenção nos sinais, tá? Porque como eu falei, esse mês a gente tem eclipse e vai vir com tudo aí pra gente fazer grandes alinhamentos. Mas vamos aos poucos, porque tem mais trânsitos ajudando nessa dinâmica, tá? No dia 11 de abril, a gente tem Vênus, planeta das relações, entrando no signo de Gêmeos. E aqui pode ser muito interessante, porque a gente vai ficar mais racional, né? Então a gente tende a ficar um pouco mais racional para analisar as relações que a gente tem na nossa vida. Então isso pode ajudar, como a gente tá fazendo esse entendimento da dinâmica do eu e do outro, olhando muito para nossa individualidade, para aprender a fazer bons acordos. Ter esse tipo de racionalidade agora com Vênus em Gêmeos pode ajudar a gente esse mês, né, nessa tarefa. Agora, Vênus em Gêmeos também pode deixar a gente um pouco mais propenso a ficar preocupado com o que os outros estão dizendo, pensando ou falando sobre nós. Então, cuidado, né? Lembra que eu sempre digo, a relação mais importante que a gente tem na nossa vida é a nossa com a gente mesmo. Então, é importante o que você pensa sobre você, tá? Então, e aí, né, logo que Vênus entra em Gêmeos, já faz dois aspectos muito importantes, tá? Então a gente vai sentir esse tranco e essa energia. Com Vênus em Gêmeos, a gente vai ficar mais curioso, aguça a nossa comunicação, então a gente fica querendo conversar mais com as pessoas, trocar, fazer networking, aprender coisas novas, então isso é muito legal pra gente criar esse movimento. E no dia 11 de abril, logo que Vênus entra em Gêmeos, já vai fazer um trígono, que é um aspecto muito lindo com Plutão em Aquário. Então presta atenção nos encontros, nas conversas e as pessoas que passam por você nesse dia 11, né? Podem ser encontros, conversas que vão te ajudar a transformar e a ressignificar alguma coisa. A gente já tá vivendo aí a lua cheia, a gente pode ter mais clareza. Dia 11 pode te fazer algum encontro, né, ou algum aprendizado. Às vezes você tá lendo um livro, às vezes você tá escutando uma palestra, ou tá ouvindo alguém falar, tá dentro de uma reunião e a pessoa fala alguma coisa que aquilo serve pra você, serve como um insight, porque que você precisa transformar na sua vida. Então presta atenção aí nessas trocas do dia 11 de abril. E logo no dia 12, né, essa mesma Vênus em Gêmeos vai fazer uma quadratura com Saturno e Peixes. Então é um dia em que a gente pode se frustrar um pouco com o que a gente criou de idealização, né, por aí, mas é um dia que chama a gente para a realidade. Então pode também, apesar de ser difícil, a gente vai poder olhar com um pouco mais de clareza para algumas situações que realmente não estão valendo a pena, que a gente vai sentir uma frustração, vai sentir uma dificuldade, mas vai ser bom pra gente entender realmente o que não tá fluindo na nossa vida, o que precisa de algum certo tipo de transformação, tá? E aí no dia 13 de abril, a gente já entra na semana de lua minguante. E a semana de lua minguante, ela é uma semana da gente colher os aprendizados do ciclo e da lunação. Então as fichas começam a cair realmente pra gente começar a criar um novo movimento, né? Porque a lua minguante, ela é mais uma quadratura entre o sol e a lua, então é de novo um momento tenso, né? Um aspecto tenso e desafiador pra gente criar um movimento. As fichas vão caindo e a gente precisa começar a eliminar o que a gente não quer que vá seguir
com a gente para o próximo ciclo. Né? A lua minguante é uma semana de deixar ir, de fazer limpezas, de fazer detox, né? Dentro e fora. Então a gente vai com a lua minguante em Capricórnio ser convidado a olhar para aqueles velhos padrões, aqueles velhos conceitos, aquelas velhas amarras que a gente se vê preso, tá? Então vai ser a hora da gente deixar aí esses velhos padrões. E também a energia capricorniana, ela tem uma coisa de que menos é mais. Então, quais são os excessos que você precisa eliminar nessa lua minguante? E aqui eu tô falando de tudo, de hábitos nossos do dia a dia e também das relações, porque é uma temática que a gente tá vivendo, né? Então, quais são questões da sua individualidade, quais são os excessos que você quer deixar? E também, Capricórnio nos lembra, menos é mais. Talvez qualidade seja melhor do que quantidade, então talvez menos amigos, mas amigos de qualidade, menos pessoas na sua vida, mas pessoas com quem você realmente possa contar. É nesse sentido, porque como a gente está refletindo sobre as nossas relações, né, ao longo dessa alunação, agora vem o aprendizado. Será que eu preciso de tanta coisa ou será que eu posso viver com o que realmente faz sentido para minha individualidade? Tá? Então vai ser esse tipo de reflexão e esse tipo de fichas caindo que a gente vai sentir, porque, muito interessante, né? O Sol vai estar conjunto a Júpiter em Áries, então vai ser um grande convite para olhar para nossa verdade e talvez fique um pouco mais claro quais são as nossas verdades, para a gente poder entender o que realmente a gente precisa que fique e o que a gente realmente precisa que vá, porque no dia 20 de abril a gente tem um momento mais importante do mês, que é o eclipse solar no signo de Áries. A gente vai ter uma segunda lua nova no signo de Áries, no grau 29, que é um grau também potente de manifestação. Então vamos lá, a gente teve a primeira lua nova em Áries no grau 0 e a segunda no grau 29, né? E por que a gente tá tendo duas lunações no signo de Áries? Porque realmente o universo quer que a gente olhe para essas questões arianas na nossa vida. Certo? A gente tem 12 meses no ano, mas nós temos 13 lunações. Nem sempre elas acontecem repetidas, tá? Mas esse ano ela está acontecendo. Então, porque é esse convite do universo para a gente realmente olhar para nossa individualidade. E a gente sabe que eclipses são eventos manifestadores, eventos que geram grandes transformações, encerramentos de ciclos. E o eclipse solar é aquele eclipse que traz à tona o passado para a gente aprender a ressignificar, né? Então, esse eclipse ainda vai acontecer em quadratura com Plutão em Aquário. Então, é um eclipse que vem com ruptura, é um eclipse que vem com finalização de alguma temática que a gente está vivendo. E aí, a gente sabe que os eclipses são eventos que reverberam por 6 meses. E fiquem tranquilos, eu vou trazer um vídeo aqui especial somente sobre esse eclipse para explicar para vocês, tintim por tintim, sobre tudo que vai acontecer. E é um eixo novo de eclipses, né? Porque até então a gente estava vivendo os eclipses aí no eixo Touro-Escorpião. Então, esse eclipse, ele tá iniciando um novo eixo dos eclipses que vão começar a acontecer agora no eixo Áries e Libra, que vão nos acompanhar aí pelo próximo 1 ano e meio, tá? Então, alinhamentos agora nesse eixo de signos no nosso mapa astral e na nossa vida. E eu já fiz essa enquete lá no Instagram, mas eu quero fazer essa enquete com vocês aqui também. Eu tenho pensado, né? Muitas pessoas ficam tentando entender como que esse eclipse vai influenciar a casa astrológica. Então eu tô pensando em oferecer mini leituras, tá? Não é uma leitura completa de mapa astral, é uma leitura focada em como esse eclipse vai influenciar a sua vida ao longo dos próximos 6 meses. Então, além de olhar para a casa astrológica, os aspectos com outros planetas que eles tocam ali no mapa no momento do eclipse. Então eu tô pensando, me fala aqui nos comentários se é algo que interessa pra vocês, é óbvio que vai ser um preço super acessível, então me conta aqui nos comentários se é algo que é de interesse de vocês, porque é algo que eu tenho pensado muito em fazer. Eu já comecei a fazer essas mini leituras para Mercúrio retrógrado e o retorno tem sido muito positivo, então eu acho que vai ser muito legal a gente entender as grandes transformações que os eclipses podem trazer pra gente, e às vezes é uma luz que se acende pra gente entender realmente as mudanças e os ciclos que a gente vai precisar encerrar aí ao longo desse ano, tá? E o dia 20 de abril não é só isso, tá? Além da lua nova em Áries, a segunda lua nova em Áries e o eclipse, a gente também tem o Sol entrando no signo de Touro no mesmo dia. Então, logo depois da lua nova, o Sol já entra no signo de Touro. E aí, é muito interessante, porque
Cada alunação, mesmo que a gente repita o signo, todo ano a gente tem a alunação ariana, mas cada vez essa alunação ela tem outros aspectos no céu que ajudam a dar o tom da temática que a gente está trabalhando, né? E a primeira alunação ariana, a gente tinha Sol, Mercúrio, Júpiter, vários planetas em Áries, dando aquele ritmo acelerado, de repente uma ansiedade da gente fazer as coisas acontecerem e mudarem do dia para noite. Agora, nessa segunda alunação ariana, a gente já tem Sol e Mercúrio no signo de Touro, né? Já trazendo um ritmo mais lento, fazendo a gente entender que as mudanças e as transformações que a gente precisa, elas não vão acontecer do dia para noite. Elas levam tempo e elas precisam da nossa determinação, do nosso foco, da nossa paciência e da nossa persistência e perseverança, tá? Então, para a gente entender que as lunações, mesmo com a mesma temática, elas são diferentes. E aí, no dia 27 de abril, a gente tem já a lua crescente em Leão, não vai ser em Câncer como a primeira, né? A primeira alunação. Então, essa alunação ariana, ela vai vir marcando também já um pouquinho dos signos fixos e ela vai ter uma lua cheia com eclipse lunar no signo de Escorpião. Então, é realmente uma alunação que vai fazer a gente cortar, encerrar ciclos, vai ser um fim de um ciclo pra gente. E só que esse já é um tema para o próximo Energias do Mês, porque esse eclipse acontece só no dia 5 de maio, então fiquem ligados aqui no canal Astrolife, porque eu vou trazer muitas informações ainda sobre esse eclipse que vai acontecer agora em abril, e depois em maio a gente fala do próximo eclipse que vai acontecer, mas vocês sabem, são eventos transformadores que vão fazer a gente olhar e ajustar e alinhar a nossa vida para alguma temática que tem a ver aí com as casas astrológicas que vão influenciar no mapa de cada um de nós. Então é isso, espero que tenham gostado desse Energias do Mês. Eu desejo um ótimo mês de abril para todos. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijo e até a próxima!